O presidente Lula concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha nesta quinta-feira, 29 de junho. A política monetária foi um dos temas debatidos em conversa e, mais uma vez, Lula criticou a taxa básica de juros e ressaltou a necessidade de queda do índice para o crescimento do Brasil. Não existe hoje nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar, para que a taxa de juros esteja a 13,75, porque nós não temos inflação de demanda. Não tem um setor da economia, a não ser o setor financeiro, não tem um setor da economia, seja das grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, pequenos varejistas, grandes varejistas, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros, que ninguém pode captar dinheiro para investir a 14%, 15%, 16% de juros. As pessoas vão quebrar. Então é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive, à inflação. Para a inflação em 12 meses está menos que 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? O dinheiro tem que circular na mão de milhões de brasileiros para a economia crescer, explicou o presidente Lula ao frisar que mais importante que a política monetária são os mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Então agora o Brasil precisa crescer. Para que o Brasil precisa crescer, precisa ter crédito. Crédito para o setor privado, crédito para os estados, crédito para o município. É isso que nós vamos voltar a fazer. O BNDES vai voltar a ser um banco de investimento, o BNB vai voltar a ser um banco de investimento, a Caixa Econômica vai voltar a ser um banco de investimento, o Banco do Brasil. O dinheiro tem que circular para a economia crescer. Você não pode dizer que é um país capitalista sem capital. O capital circulando na mão de meia dúzia de pessoas, o dinheiro tem que funcionar e girar na mão de muitos milhões de brasileiros para que a economia possa crescer. É isso que esse cidadão do Banco Central tem que entender. O dinheiro tem que circular. E para o dinheiro circular, o juro tem que ser baixo. As pessoas têm que poder tomar dinheiro emprestado e assumir o compromisso de pagar. O presidente também falou da necessidade da política monetária ser móvel, ao explicar que o Brasil não precisa ter uma meta de inflação rígida. Segundo Lula, nós precisamos ter uma meta que a gente alcance e a cada meta alcançada, podemos descer outro degrau. Que no nosso governo, no governo passado, a gente financiava máquinas agrícolas a 2% ao ano. Hoje as pessoas estão financiando há muito. Tem gente financiando a 14, a 16, a 18. Não é necessário, a economia não vai para frente assim. Os poucos que têm capacidade de se endividar podem quebrar porque amanhã podem não pagar sua dívida. Para que esse sacrifício? Em nome de quem? A serviço de quem? Outro assunto em destaque é a chamada economia verde. Sobre o tema, o presidente Lula ressaltou o percentual de energia limpa no Brasil e disse que o país tem lições para mostrar ao mundo em matéria de preservação e cuidado com o meio ambiente. Além disso, Lula falou que durante o período de transição de governo, descobriram as 14 mil obras paradas no Brasil e que seu governo retomou as obras e que em julho será lançado um novo programa de infraestrutura. A participação da sociedade nas decisões do governo também foi lembrada por Lula durante a entrevista com a Rádio Gaúcha. Lula disse que nunca o povo participou tanto da elaboração das decisões como está participando agora. De Brasília, Thaísa Vitória.